Agora a informação é sobre o mercado do boi gordo. 5 horas e 41 minutos, horário de Brasília. Com muita satisfação, nós recebemos o analista de mercado do boi gordo da Datagro, nosso grande parceiro diário, grande parceiro de todos os dias, aqui no Mais Pecuária, o Lucas Müller, analista do indicador de boi Datagro. Lucas, tudo bem? Muito boa tarde, obrigado mais uma vez por nossa entrevista. Janeiro de 2024 já está praticamente no fim. Como é que tem se comportado o mercado do boi neste início de ano? Muito obrigado pelo espaço. A ideia é sempre um prazer estar aqui de novo no canal do Boi para a gente ter um momento de conversar de como está o mercado pecuário. Esse mês de janeiro era esperado que a gente tivesse uma redução da escala e um leve alívio no preço, né, nesse primeiro trimestre de 2024, de forma geral. Mas a gente tem que o clima realmente não veio bom, né? Desde a questão de novembro, dezembro, agora em janeiro também. As principais regiões de pastagem tiveram chuvas abaixo do esperado. Isso aumentou a oferta, antecipou essa oferta de gado a pasto, principalmente na região centro-oeste, que fez com que as escalas se alongassem e os preços não concretizassem essa tendência de alta que a gente estava esperando aí para o início de 2024. Um resumo da última sexta-feira das escalas de abate. Eu vou pedir para colocar na tela o mapa das escalas de abate, o mapa que é produzido pela Datagro. A Datagro é sempre importante lembrar, ela recebe as informações de quem faz negócios com boi gordo, pecuaristas, indústrias frigoríficas, processa essas informações, que são inúmeras, e chegam essas informações levam a importantes informações como a escala de abate. Aqui nós vemos, Lucas, do dia 26 de janeiro, semana passada, portanto, que São Paulo, que é a praça de referência, está com quase 19 dias de programação de abates. É uma escala relativamente longa, né? Temos também acima de 10 dias Mato Grosso do Sul com 17 dias, Minas Gerais com quase 11 dias, Mato Grosso com 16, Rondônia com 15 e Goiás, que na última sexta-feira teve a maior escala de abates com quase 22 dias de programação e abaixo de 10, a menor escala, o Pará, 9,9 dias corridos. O que esse mapa pode nos dizer, hein, Lucas? Então, Zaidan, esse mapa de escala é muito interessante porque a escala frigorífica, né, que para quem não sabe, é a distância do dia de negociação até o dia de abate, que acaba servindo como um bom termômetro de oferta, ele vem mostrar para a gente como que estão os mercados em cada um dos estados, né? A gente tem aí que, como eu comentei, as chuvas do centro-oeste realmente forçaram essa entrega antecipada de gado a pasto ou entrada antecipada dentro do confinamento, aqui de São Paulo principalmente. A gente pode ver que existe um trânsito muito grande de animais interestaduais, então, por exemplo, um animal de reposição, um boi magro, até um garrote de estados vizinhos de São Paulo, como MS, Minas Gerais, entrando aqui dentro da Praça Paulista e causando esse efeito de maior escala, né, de maior oferta de animais que segurou a alta do boi no começo do ano. Nós temos mais informações com base nessas recebidas pela Datagro, que é o diferencial de base. Diferencial de base, como se sabe, é a diferença de preços entre a cotação do boi na praça de referência, por isso é chamada de referência, São Paulo, e as demais praças. Ô Lucas, antes de mostrarmos aqui, você vê alguma mudança nesse diferencial de base, algum avanço positivo em relação a isso? Quando eu digo avanço positivo, eu me refiro a uma diferença menor entre São Paulo e as praças que compõem o quadro do Brasil.
a gente pode ver uma tendência, principalmente em Minas Gerais, desse encurtamento do diferencial, né? Então, o boi, a vaca e a novilha de Minas Gerais estão mais próximos da Praça Base de São Paulo, principalmente por causa desse efeito, né? De que os frigoríficos paulistas estão aumentando as suas compras em outros estados, né? Para suprir essa oferta aqui na Praça Paulista. Então, há esse mapa com o diferencial de base. São Paulo, no último dia 26, sexta passada, tinha o indicador em R$ 242,73 por arroba. Esse é a média ponderada dos 3 dias anteriores, 242,73. E a diferença para Minas Gerais, muito pequena, 2,6%. É um pouco abaixo dos 242. Diferença muito grande em Rondônia, 18% de diferença, sendo que o gado é o mesmo, não é um gado diferente, um gado que está em São Paulo não é melhor do que o gado que está em Rondônia, necessariamente. E a gente vê que não justifica tanto ter essa diferença de 18%, quer dizer, São Paulo está 242, Rondônia 18%, quase 20% menos. Não há tanta justificativa, já que a qualidade dos animais é a mesma, a não ser que se esteja falando no preço do gado para exportação. Talvez Rondônia não tenha facilidade para exportar carne bovina como São Paulo, o Lucas. Perfeito, interessante que você levantou esse ponto, né? De fato, na verdade, Rondônia tem um volume razoável de animais que são exportados, tem várias plantas habilitadas para exportação para a China, e lá a arroba bovina está bem mais barata do que aqui em São Paulo, né? Pegando aí o último fechamento da sexta-feira, o preço do boi gordo em Rondônia estava em R$ 198,97, ou seja, abaixo de R$ 200 por arroba. Isso um boi majoritariamente habilitado para exportar para exportação. Então, quando a gente pensa do ponto de vista macro, né, olhando para a cadeia global de proteína bovina, a gente tem que o Brasil é um competidor muito forte, né, com essa arroba relativamente barata aos olhos exteriores, né, o que faz com que o Brasil ganhe bastante espaço, principalmente com o mercado chinês. Existem outros fundamentos muito interessantes relacionados a isso, né? A gente pode ver também que os Estados Unidos está com uma oferta muito baixa de animais, que consequentemente vários está importando animais vivos, importando carne de países vizinhos, como por exemplo o Canadá, o México. Enquanto isso, a gente tem que a Argentina está com uma política de aumento das retenções, uma política de sair do BRICS, ou seja, de você estar mais aquém do mercado internacional, que faz com que o Brasil, com essa arroba tão barata, possa ganhar muito espaço e está ganhando muito espaço, principalmente nos países do Sudeste Asiático, né? Como, por exemplo, a China, que pode levar a nossa demanda aí para o segundo semestre de 2024. Eu acredito que você esteja projetando esse aumento de demanda, principalmente externa, né? Mais precisamente demanda externa, por causa dos Estados Unidos. Você citou os Estados Unidos, havia um relatório recente dizendo que aquela perda de rebanho dos Estados Unidos, que nós divulgamos bastante aqui, os norte-americanos tiveram que importar gado magro do México para compor ou recompor os seus rebanhos, que estavam sendo bastante reduzidos, a produção de carne também diminuída. E havia esse relatório dizendo que em 2024 os Estados Unidos recuperariam esse cenário de redução de rebanho e redução na produção de carne. Agora, mais recentemente, houve um relatório contrário a esse anterior, ou seja, os norte-americanos, os Estados Unidos, seguirão também dependentes tanto da recomposição do seu rebanho, através das importações de gado magro, quanto da carne pronta, e principalmente da carne brasileira, que atende muito bem aquele mercado. É um bom fundamento para nós, Lucas? Perfeito. De fato, os Estados Unidos, pelo menos a visão que a gente tem aqui da Datagro, é que eles estão em uma situação complicada do ponto de vista da oferta. Como se sabe, o abate de fêmeas, que é o que puxa os ciclos de alta e os ciclos de baixa,
E os Estados Unidos estão com um abate de fêmeas muito elevado, recorde dos últimos 30 anos, e mesmo assim não está conseguindo suprir a quantidade de oferta necessária, né? Então, isso faz com que lá a gente tenha a arroba bovina mais cara do mundo, né, dentre os principais exportadores, ao mesmo tempo que o Brasil acaba ficando, os Estados Unidos, perdão, fica muito pouco competitivo aos olhos internacionais. Ele, devido a isso, acabou tirando a cota da Austrália, né? Então agora a Austrália ela pode exportar para os Estados Unidos livremente, o que do ponto de vista do Brasil é de certa forma positivo, porque abre espaço para que o Brasil possa entrar no mercado da China, dado que a Austrália vai estar, entre aspas, ocupada, suprindo essa falta de oferta de carne e animal terminado nos Estados Unidos. Assim, Lucas, só falta para completar esses bons fundamentos melhorar a demanda por carne bovina aqui no Brasil. O que vocês têm sentido do mercado? Nós poderemos ter uma boa recuperação nessa demanda em 2024? Então, Zé, 2024 ainda é um ano de estabilidade. A gente tem que a oferta ela está muito acentuada, principalmente nos confinamentos de São Paulo. Aqui é a equipe do Indicador do Boi da Tagro, a gente teve o projeto Indicador do Boi da Tagro na estrada. Então, semana passada a gente rodou toda a região do Oeste Paulista, região de Barretos, região de Presidente Prudente. E a gente pôde ver que os confinamentos ainda estão muito cheios, com preço de reposição muito atrativo e um milho que ainda patina para subir. Então, devido a esse grande incentivo aos confinadores, a oferta ela vai estar ainda muito esticada durante o ano de 2024. A gente ainda está em um ano em que o ciclo pecuário é de descarte de fêmeas. A gente está fazendo estudos aqui dentro da Data Agropecuária que prevê, de certa forma, que o abate de fêmeas ele vai atingir seu pico entre setembro do ano passado e abril desse ano, podendo se estender ao segundo semestre do ano. Então, a gente ainda vai ter muita oferta dentro de 2024, com uma tendência de redução apenas em 2025 adiante. Veja, podemos esperar uma mudança de ciclo somente a partir do segundo semestre deste ano, quem sabe em 2025. Precisamente, Zé. A questão da abate de fêmeas ele é muito motivado pelo preço do bezerro, né? E aqui dentro do indicador do Boi da Tagro, a gente também faz esse acompanhamento através do nosso aplicativo e a gente pode ver que o preço dos animais de reposição ainda não estão se elevando, né? Eles ainda estão relativamente baratos comparado com o preço do boi gordo, o que continua incentivando o descarte de fêmeas para frigoríficos. Vamos falar do indicador de preço do boi da Tagro, que vive das informações, como sempre enfatizamos aqui, de quem faz negócio, pecuarista, indústria frigorífica, ou seja, a matéria-prima do indicador de preço do boi da Tagro são os negócios informados. E ainda bem que, imagino que estejam aumentando as informações, isso enriquece ainda mais o indicador de boi da Tagro. A pergunta que eu faço é a seguinte: janeiro de 2024, como estão os negócios com gado magro, com gado gordo no Brasil até agora? Perfeito, Zé. A gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês, né, que em dezembro do ano passado, aqui no Indicador do Boi da Tagro, como você disse, a gente trabalha recebendo negociações, né, como uma pesquisa de amostragem de preços, a gente atingiu o patamar de 50% do abate de São Paulo em dezembro do ano passado e 45% do abate nacional. Então a gente está com uma amostragem muito representativa do mercado brasileiro, que ajuda a gente a trazer análises de terminação animal, análises de preço principalmente. E como você disse, a precificação do boi agora em janeiro do ano, né, a gente vinha recebendo um volume significativo de negócios a 250 aqui na Praça de São Paulo. Mais recentemente, nesses últimos dias, eles estão ficando menos frequentes. O que a gente mais pode ver são os negócios a 245. E quanto à questão de previsões de preço para o futuro, é muito difícil da gente fazer essa disposição, né, tendo em vista que, como a gente trabalha com vários dados privilegiados, tanto de indústria quanto de pecuaristas, a gente se limita a fornecer os fundamentos de mercado e ficar aquém das previsões de preço. Daqui a pouco nós vamos atualizar os preços desta segunda-feira, mas eu tenho os indicadores de boi gordo da última sexta-feira. Queria colocar na tela
para que você possa comentar e até antecipar o que eu vou mostrar daqui a pouco, mais para o finalzinho do programa, alguma mudança significativa entre os preços, que são preços à vista, da última sexta-feira e desta segunda-feira. Por exemplo, São Paulo, praça de referência, fechou o indicador na sexta-feira em 242,73. Rondônia, que você falou, que está com 18% de diferença, o diferencial de base, né, em relação a São Paulo, 198,97, abaixo dos R$ 200. É o único estado pesquisado pela Datagro abaixo dos R$ 200. Minas muito perto, 236 da Praça de São Paulo, quase 2%, cerca de 2% o diferencial de base. Alguma mudança em relação ao que nós vamos mostrar hoje, Lucas? Perfeito. Enquanto a gente tinha iniciado essa nossa conversa sobre o mercado pecuário, nossa equipe técnica estava terminando e finalizando a parte de auditoria, de revisão dos valores e realizando a publicação. Então, eu trago aqui a colinha direto do meu aplicativo do indicador do boi da Tagro. Você, pecuarista e indústria que está nos assistindo, também pode ter acesso a esses dados em tempo real, acessando o indicador do boi da Tagro dentro da App Store ou da Google Play. A gente tem aqui que o último fechamento, que saiu nos últimos minutos, é do preço de São Paulo em R$ 240,69, a arroba aqui na Praça de São Paulo, né, uma variação de menos 0,84% com relação ao último dia útil, né, a última sexta-feira, o que só materializa o que a gente vem conversando durante essa entrevista, né, que é uma pressão de leve baixa no curto prazo devido a essa grande oferta de animais em confinamentos paulistas, que deve se concretizar em aí abril, maio, assim por diante, e uma tendência de estabilidade no longo prazo.